depois que tu falares que eu vou mostrar. Deixa eu ver. Se vocês conseguirem colocar uma lista de sugestões ou Ok, e aí? pontos que a gente possa discutir de forma integrada entre os ministérios. Aí quem Tudo vai bem? coordenar isso, a gente vai colocar os três. Eu quero cumprimentar a todos e todas. Muito obrigado pela presença. Tenho a alegria de estar aqui acompanhado pelo ministro Vinícius da CGU, assim como o diretor-geral adjunto da PRF. Nós vamos primeiro ouvir o ministro Vinícius, que vai falar sobre a atuação da CGU nesse caso, e depois eu vou espelhar os números que derivam da atuação da CGU. Então, com a palavra, o ministro Vinícius. Obrigado, ministro Flávio, Antônio. Gente, boa tarde a todos e todas. Bom, como acho que todos vocês sabem, no começo do ano, a Controladoria Geral da União começou um trabalho de revisão de uma série de sigilos impostos pelo governo do ex-presidente da República em suas várias unidades, considerados abusivos por diversos motivos, né? Desde aqueles casos de decretação de sigilos por 100 anos por conta de preservação de supostos dados pessoais, até um uso abusivo do argumento de segurança nacional ou de operações de inteligência ou ainda de segurança do presidente e seus familiares. Nesse trabalho de revisão, nós da CGU elaboramos 12 enunciados, que todos vocês já conhecem. Eu dei uma coletiva explicando cada um deles. Esses enunciados se tornaram vinculativos a partir de um parecer da Conjur da Consultoria Jurídica da própria CGU. E nós estamos naquela fase final, né, já na segunda metade de revisão daqueles 240 casos que nós decidimos revisar naquele momento. Alguns desses casos, quando agrupados, revelam, ao menos no meu entendimento, algumas questões importantes sobre a utilização do Estado brasileiro, da forma como as instituições do Estado brasileiro se comportaram ou foram, de certo modo, admoestadas a se comportar durante o processo eleitoral, né? Nós, por exemplo, já abrimos, por meio da lei, questões relativas ao auxílio, uso do consignado pela Caixa Econômica Federal durante o período entre o primeiro turno e o segundo turno. Só para vocês terem uma ideia, foram 99% de toda a carteira de crédito consignado da Caixa Econômica Federal foi usado nesse intervalo entre o primeiro e o segundo turno, concedendo, em que a Caixa Econômica concedeu na verdade quase não, 7,5 bilhões de reais para 2,9 milhões de beneficiários, o que, como eu disse, equivale a 99% do total do crédito consignado. A CGU fez uma auditoria também sobre o uso, a expansão indevida de beneficiários do Auxílio Brasil, que gerou um pagamento de mais de 2,6 bilhões de reais também para pessoas que não deveriam ter recebido o Auxílio Brasil durante o período eleitoral. E também aquilo que vocês já devem ter tido contato em relação à questão do cartão de pagamento, o uso do cartão de pagamento do presidente da República para gastos eventualmente não relacionados a uma atividade lícita do ponto de vista do uso do cartão corporativo. O TCU está analisando isso também, e são coisas que, no nosso entendimento da CGU, revelam, né, um uso abusivo do Estado brasileiro para um processo eleitoral, gerando mais um elemento que tentou desqualificar o processo democrático no Brasil e afetou diretamente, como todos vocês sabem, o processo eleitoral, culminando naquilo que a gente pôde ver no dia 8 de janeiro. Construir aqui algumas em Brasília. coisas, né, agora nesse primeiro rascunho. Hoje, o ministro Flávio Dino
vai a gente apresentar aqui pode para fazer vocês agora. A gente alguns vai dados relacionados pelas partes, né? A gente começa a pelas forças. Só que aí antes eu a vou pedir a atuação ajuda na da eleição Dani, no só para segundo um turno das contexto que eu acho eleições, que é todo válido mundo em lembra, relação ao nosso né, decreto, do uso que é aquele nas- que delimita as nossas nas atividades. fiscalizações Aí a Dani que vai foram trazer um feitas pouco em ônibus desse no país aspecto e inteiro aí a gente durante aquele continua dia da construindo. eleição. O ministro vai apresentar esses dados para vocês, o que também foi decorreu do uso da lei de acesso à informação e da revisão desses casos. Eu queria, ministro, se me permite, agradecer muito o esforço da atual gestão da Polícia Rodoviária Federal na consolidação desses dados, na agregação desses dados e na vou fazer de construção forma bem breve, desse diagnóstico. pedir pro Vini colocar De o fato, decreto não foi um pra gente trabalho, dar imagino, ter uma visualização mas pelo que a melhor. gente conversou ao longo do Mas caminho, né, a Antônio, nossa não estrutura, era né, um trabalho a forma como a fácil gente de tá compreendendo as consolidação e demandas do de acesso à organização justiça desses enquanto dados, essa e secretaria eles fizeram macro, isso com elas estão muita subdivididas competência em e algumas muita agências dedicação à função prioritárias pública que eles estão exercem, organizadas em duas e diretorias, gerando, no que é a meu entendimento, uma diretoria de prestação de promoção serviços de direitos ao e a Estado diretoria brasileiro, à de promoção sociedade de acesso à brasileira, justiça. muito relevante. É isso, obrigado, pessoal. Depois eu vou ficar aqui disponível junto com o ministro para responder algumas perguntas, se for o caso. Passo a palavra de volta ao ministro Flávio. Vai ficar ruim de ver. E agora, tá ok? Ok. Monitora lá para não ter interferência externa, ninguém falando, nada. Vamos, e aí ele volta e faz a fala final sobre o PRF, né? Acho que a parte que eu estava aqui agradecendo e reforçando o agradecimento ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal na consolidação desses dados e dando parabéns ao serviço muito relevante que eles prestaram ao Brasil e têm prestado ao Brasil na reorganização e na republicanização do Estado brasileiro. Acho que é isso. Bem, então, para esclarecer a todos e todas, nós estamos dando cumprimento hoje a uma decisão da CGU. A CGU recebeu um recurso relativo à Lei de Acesso à Informação em relação a algum tema, dados que estão sob domínio da Polícia Rodoviária Federal, e a CGU determinou a transparência plena desses dados, e é isso que nós faremos agora, dando cumprimento à decisão do ministro Vinícius e da CGU. Então eu vou mencionar os dados e depois eles vão passar aqui. Nós temos, em primeiro lugar, uma demonstração relativa. Pronto. Acho que está dando para visualizar aí. Nós temos a primeira informação, que são os pontos. Eu acho que eu vou pedir para tirar isso aqui. Tirar isso aqui, Thelma, para poder visualizar a tela, por favor. Pronto. Muito obrigado. Então, nós temos aqui a primeira tela da Polícia Rodoviária Federal, relativa ao dia 30 de outubro, dia do segundo turno. Então, a primeira informação é relativa aos pontos de fiscalização por região no dia 30. Então, nós tivemos na região norte 96 pontos de fiscalização, na região nordeste 290, tivemos na região sudeste 191 pontos, na região sul 181 e na região centro-oeste 153 pontos. Então, esses foram pontos da Polícia Rodoviária no dia federal, no dia do segundo turno. Em relação a efetivo, nós tivemos, somando aqueles que estariam normalmente de plantão e aqueles que foram convocados especialmente para a tarefa,
nós tivemos no dia 30, 230 no norte, 795 no nordeste, 528 no sudeste, 418 no sul e 381 no centro-oeste. Portanto, são profissionais alocados para essa operação no dia do segundo turno. Em relação ao plano de distribuição de a sigla IFR de indenização por conta do repouso remunerado quando a gente compra a folga, chamando como a gente conhece esse nome, IFR. Durante o segundo turno. Então, nós tivemos também, como nós vimos nas telas anteriores, uma concentração de recursos mais expressivo na região nordeste. Na região norte, aqui são montantes empregados nessa compra de folgas. Então, durante o segundo turno da eleição presidencial, foram compradas mais folgas de policiais do nordeste, em segundo lugar, sudeste, sul, centro-oeste, e por ordem decrescente, e por fim, a região norte. Isso aqui se refere aos dias imediatamente antecedentes à eleição e o dia da eleição, do segundo turno. Então, número de ônibus fiscalizados por região. Então, a região norte, 310 ônibus, a região nordeste, 2.185, a região sudeste, 571, a região sul, 632, a região centro-oeste, 893. Então vejam, senhoras e senhores, que há uma convergência entre os números. Os números vão convergindo e mostrando uma atipicidade, uma anormalidade nessa operação realizada no segundo turno, e foi isso que foi entregue à CGU, por determinação da própria CGU, e também encaminhado à Polícia Federal. Esses dados também foram encaminhados à Polícia Federal. Especificamente no dia da eleição, do dia 30, nós temos na região norte 76, na região nordeste 324, na região sudeste 79, região sul 65, na região centro-oeste 152. Portanto, vai se mantendo o padrão no sentido de que mais pessoal alocado, mais recursos dispendidos, mais ônibus fiscalizados efetivamente no dia do segundo turno. Nós temos uma tela relativa a ônibus apreendidos, é bom colocar aí. Que é a última tela, vai já aparecer. E com isso, senhoras e senhores, nós concluímos que nós tivemos vários dados, vou pedir para o ministro Vinícius retornar aqui. Nós temos vários dados que convergem em relação àquilo que muitos noticiaram, muitos falaram, e nós temos agora a comprovação empírica, que nasce da própria Polícia Rodoviária Federal, no sentido de que houve um desvio de padrão em relação à atuação rotineira, ordinária, a atuação normal da Polícia Rodoviária Federal. O documento encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal à CGU retrata também que houve outra atipicidade. No mês de setembro, foi feito um planejamento aprovado pelo Ministério da Justiça relativo ao primeiro e segundo turno. O planejamento da operação abrangia primeiro e segundo turno, inclusive no que se refere à alocação de recursos para primeiro e segundo turno. Ultrapassado o primeiro turno, a Polícia Rodoviária Federal informou à CGU de que houve uma determinação de que houvesse um planejamento específico para o segundo turno e que houvesse a alocação de mais dinheiro para fortalecer a operação do segundo turno. E assim foi feito. A Polícia Rodoviária Federal cumpriu, isso está no documento enviado à Controladoria Geral da União, no sentido de que foi
então, no mês de outubro, após o primeiro turno e antes do segundo turno, obviamente, realizado um novo planejamento, foram destinados mais 3 milhões de reais para essa operação do segundo turno, e houve uma outra determinação de que, diferente do primeiro turno, no segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal iria também atuar com a Polícia Federal. E, portanto, nós temos três anormalidades, três anomalias, que estão retratadas nesse documento da Polícia Rodoviária Federal para a CGU, que nós estamos hoje publicizando, dando transparência, em razão da decisão da CGU. A primeira anomalia, muito mais operações na região Nordeste do que nas demais. Evidentemente, os órgãos de controle e os órgãos de investigação vão extrair conclusões desse fato objetivo e colher, obviamente, a defesa dos gestores da época, né, do ministro Anderson, do então diretor-geral Silvinei, para que eles expliquem as razões gerenciais que eles tiveram à época de determinar uma concentração, como nós vimos nos dados, de operações na região Nordeste. Eles devem apresentar alguma versão. É claro que os órgãos de investigação e controle também vão extrair conclusões, porque houve muito mais operações na região Nordeste do que nas outras regiões do país. A segunda anomalia foi a mudança de planejamento, em que aquilo que havia sido programado para primeiro e segundo turno, na verdade, foi duplicado objetivamente com a alocação de mais recursos. E a terceira anomalia, na medida em que houve uma determinação que a Polícia Rodoviária Federal atuasse com mais rigor, em parceria, inclusive, com a Polícia Federal. Então, esses fatos estão agora entregues oficialmente pela Polícia Rodoviária Federal à CGU e estão também oficialmente entregues à Polícia Federal. Eu, portanto, quero dizer que essas apurações relativas a todos os eventos, como o ministro Vinícius destacou, que vão entre processo eleitoral e os fatos que desembocam no dia 8 de janeiro estão em curso, estão em andamento normal, sempre sob supervisão do Ministério Público e do Poder Judiciário, e os fatos vão sendo progressivamente esclarecidos à apreciação da nossa nação. Tanto eu quanto o ministro Vinícius, como o diretor Antônio Jorge, estamos à disposição se houver algum questionamento. Acho que o microfone está desligado. Não. Oi, agora foi? Agora sim. Eu queria saber, ministro, duas coisas sobre esse tema. Agora, tem algum outro trâmite a ser feito dentro do Ministério da Justiça, ou agora vocês vão passar isso para um órgão judicial, algo assim? E tem outra coisa que eu queria saber, que é uma notícia de ontem, mas eu queria muito saber do senhor, porque o senhor estava na reunião que decidiu isso. O senhor acha que o GSI deve continuar com militares ou deve ser civil no lugar? Em primeiro lugar, sobre os dados, nós estamos executando uma decisão da CGU, e claro que a CGU, o ministro Vinícius pode falar em seguida, tem os seus procedimentos de responsabilização. No caso da Polícia Rodoviária Federal, houve também um encaminhamento à Polícia Federal. Então, a Polícia Rodoviária Federal vai instaurar processos administrativos disciplinares para apuração do fato. A Polícia Federal tem os inquéritos instaurados, por conseguinte, esses dados serão submetidos ao conhecimento do Ministério Público e do relator dos inquéritos no Supremo, o ministro Alexandre, e aí cabe ao sistema de justiça o encaminhamento em relação à parte judiciária. Se daí resultarão ações, eventual tipificação de crimes,
se isso configurou, por exemplo, emprego irregular de verbas e rendas públicas, se isso pode ter configurado prevaricação ou, eventualmente, algum ato de improbidade administrativa. Em relação ao GSI, nós tivemos um fato novo. O secretário executivo, Ricardo Capelli, está lá transitoriamente, por determinação do presidente Lula, entre outros motivos, para fazer essa análise, e o presidente da República, quando retornar da viagem internacional que está fazendo, vai tomar a decisão final sobre a natureza do GSI, se ele continua, em que termos, e como será essa eventual nova estruturação. Eu estive há pouco com o ministro Múcio, com o comandante do Exército, o general Tomás, e com o secretário executivo Ricardo Capelli. Conversamos um pouco sobre a história do GSI, sobre o seu funcionamento, e o secretário executivo Ricardo Capelli vai continuar essa trajetória de escuta de oitivas, colheita de informações técnicas, para que o presidente da República possa decidir quando do seu retorno. Nós temos no mundo vários modelos, realmente há modelos que são mais sob comando dos militares, há outros que são mais sob comando de civis. A tradição brasileira é, de fato, comando dos militares, há algumas décadas, e o presidente da República, obviamente, vai decidir a estrutura que melhor lhe convém. É uma decisão exclusiva do presidente, e o secretário executivo Ricardo Capelli e eu próprio, acompanhando, vamos apenas colher informações técnicas para submeter ao presidente da República na próxima semana. Paula Ferreira, O Globo. Oi, boa tarde, ministro. Eu queria perguntar qual foi o total gasto pela PRF nessas operações durante a eleição, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e se normalmente a gente viu que nesse período tem uma prevalência maior de operações no Nordeste. Mas eu queria saber se normalmente, nos dias comuns, isso se inverte para outra região, a título de comparação só. E, por fim, quantas pessoas, a partir dessas constatações, se vocês abriram processos administrativos para apurar a atuação de quantas pessoas mais, além do diretor-geral? Eu vou passar para o ministro Vinícius, porque eu esqueci que ele ia complementar a informação da anterior, e depois para o Antônio Jorge falar sobre essa questão das operações. Eu adianto para a senhora que houve alguns casos em que a operação do dia 30 ultrapassou o total de operações realizadas naquele estado durante todo o ano, para ilustrar um pouco a resposta à senhora. E sobre a questão dos PADs, dos processos administrativos disciplinares, eles ainda serão abertos, porque, evidentemente, nós estávamos esperando essa formalidade de apresentação dos dados à CGU, a CGU determinar a publicação, e agora que serão instaurados os processos administrativos disciplinares na PRF e também a submissão ao Poder Judiciário por intermédio da Polícia Federal. Eu vou passar ao ministro Vinícius depois para o... Não, só complementando, na CGU a gente tem duas formas não sobrepostas de lidar com esses temas. A CGU é órgão central do sistema de corregedoria e ela é órgão central do sistema de controladoria, de controle interno, desculpa. Do ponto de vista da corregedoria, existem algumas situações em que a CGU pode, por exemplo, avocar um processo administrativo disciplinar ou coisa desse tipo. Nós vamos aqui, sempre trabalhando em cooperação com a corregedoria da PRF, analisar, a partir dos documentos, as situações concretas para identificar se há alguma situação que merece a avocação da CGU ou se a PRF, também contando com o apoio da CGU como órgão central, pode conduzir diretamente eventuais processos administrativos disciplinares. E o outro sistema é o sistema de controle interno, que são aquelas situações em que, eventualmente, pode ser necessário algum tipo de auditoria específica, alguma coisa que revele, que demande uma análise mais, digamos, profunda do ponto de vista
daquele tipo de operação, daquele tipo de estratégia, daquele tipo de política pública, que em situações também podem, não necessariamente como essas, a CGU pode precisar fazer uma auditoria. Agora, a própria PRF também tem o seu sistema de controle interno que pode atuar nessas situações. Só complementando um dado que eu esqueci, é que também aqui no âmbito do Ministério da Justiça houve uma decisão da consultoria jurídica de encaminhar à Polícia Federal o entendimento de que, embora fosse ministro de Estado na época, o delegado Anderson também vai ter um processo administrativo disciplinar em razão desses e outros fatos que estão sendo apurados na própria Polícia Federal. Boa tarde. Quem coordena o sistema de corregedoria do governo federal é a CGU. Dentro da PRF, há duas funções, que é exclusiva competência de apuração em processo administrativo da CGU, que é o diretor-geral e o corregedor-geral. Nesses casos, nós encaminhamos o processo para a CGU, inclusive com a mudança que houve a partir de 5 de abril, o nosso corregedor já encaminhou 2 procedimentos para a CGU, para apuratório. Os demais, sim, é apurado pela Corregedoria Nacional da Polícia. Estamos reabrindo alguns procedimentos com fatos novos que houve aí, como a viagem para Salvador com a Polícia Federal. E vamos continuar nesse processo aí de levantamento de informações. O valor investido em operações, até o momento levantado, foi de 7 milhões de reais. E a outra pergunta, sim, foi desproporcional a operação no Nordeste em relação às demais operações do Brasil. A maior operação para o Nordeste é o São João. E, sim, houve uma desproporção com relação à operação do segundo turno da eleição. Essa informação que é relevante ser sublinhada, de que, tradicionalmente, no Nordeste, a maior operação é na festa junina, e, pela primeira vez, houve uma mudança, no sentido de que o segundo turno foi maior, até mesmo, do que a maior operação que, historicamente, é feita na PRF. Mais alguma indagação? Raquel Lopes, Folha de São Paulo. Boa tarde. A queda do corregedor da PRF tem relação também com esses dados? Na verdade, havia múltiplas razões. Eu vou passar ao ministro Vinícius para que ele explique, porque a decisão decorreu de um parecer da CGU. Mas havia já algumas dificuldades administrativas desde a apuração do caso Genivaldo. E aí houve a tragédia no Sergipe, que todos conhecem. E aí agora houve fatos novos que o ministro Vinícius vai detalhar. Aqui eu também peço qualquer coisa, o Antônio me complemente. Nós, como, de novo, órgão central do sistema, podemos, em algumas situações específicas, muitas vezes sob provocação do órgão que tem ali uma dificuldade ou algum tipo de questionamento sobre o trabalho do corregedor, analisar o trabalho, analisar a forma como o comportamento do corregedor se dá e emitir um parecer a respeito disso. Nesse caso específico, foi isso que aconteceu. Nós identificamos, por exemplo, o Antônio acabou de dar um exemplo para vocês, ou citar situações em que a CGU é responsável por proceder o processo administrativo disciplinar, que é exatamente aquela situação em que aquela pessoa que é denunciada é chefe do corregedor. Né? No caso específico ali da polícia, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal tinha 23 denúncias relacionadas a condutas do diretor, e em nenhum desses casos o corregedor mandou para a CGU avaliar se era o caso ou não de abrir uma investigação preliminar ou mesmo diretamente um processo administrativo disciplinar. Então, só este fato, já na minha visão, na verdade, do técnico da CGU que fez o parecer, foi suficiente para colocar sob suspeita a atuação independente e imparcial daquele corregedor específico da Polícia Rodoviária Federal, o que gerou esse parecer da Corregedoria da CGU
sinalizando que a Polícia Rodoviária Federal poderia trocar o seu corregedor. Lembrando que o mandato está instituído num decreto e ele vale enquanto ele for bem exercido. E, neste caso, em razão do procedimento descrito pelo ministro Vinícius, é como se uma pessoa se transformasse em seu próprio juiz. E não pode haver isso na administração pública, nem no Poder Judiciário. Ninguém pode julgar a sua própria causa. E por isso que o corregedor setorial, no caso da PRF ou de outro órgão, é obrigado a encaminhar à CGU as apurações contra ele próprio e o chefe dele. E isso, infelizmente, não ocorreu. Eu tenho pouquíssimo tempo, só se houver... A última pergunta, Júlio Mosquera, TV Globo. Só para um esclarecimento aqui, ministro, boa tarde, diretor Antônio Jorge, boa tarde, ministro Claudino, boa tarde, ministro Vinícius Carvalho. Primeiro, eu queria saber quantos procedimentos já foram abertos na CGU em relação ao Silvinei Vasquez. Em cima dessas 23 denúncias, algum procedimento específico já foi aberto? Em relação à PRF também, se tem alguma dessas denúncias que já foram levar algum processo administrativo que depois, posteriormente, esse processo pode ser encaminhado para a CGU. E eu queria saber também, parece que tinha um arquivamento de um caso dele na Polícia Federal, e parece que foi desarquivado isso, ministro Flávio Dino, eu não sei, em relação ao Silvinei? Tá, rapidamente. Nós temos aberto um procedimento para investigar as condutas do corregedor-geral e, na verdade, do diretor, né, o Silvinei. E isso está em apuração na CGU. Júlio, eu posso até confirmar esse dado com você, mas se não me falha a memória, é um só. Porque, enfim, né, diz respeito a um conjunto de atuações e que estão sendo analisadas no agregado, provavelmente. Mas eu posso confirmar essa informação para você. Ô, Júlio, houve um processo referente à eleição, dia 30 de outubro, a eleição segundo turno de 2002, que foi arquivado no dia 30 de março, ainda corregedor da gestão passada, e assim que o novo corregedor assumiu, como teve o fato novo da viagem, inclusive do Salvador tal, gerou, além de outras questões, gerou motivo para o desarquivamento desse procedimento e foi imediatamente encaminhado para a CGU. Mais alguma? Rudá Moreira, CNN. Vamos fazer esses dois e a gente acaba, ok? Tá bom. Boa tarde, ministro. Boa tarde, tudo bom? Ministro, diretor. Rudá Moreira, da CNN. Ministro, desculpa fugir do assunto da coletiva, mas como o senhor mesmo falou na primeira pergunta sobre o GSI, sobre o secretário executivo Ricardo Capelli, o senhor disse que ele ficaria provisoriamente. Então, pergunta em 3 partes. O senhor acredita que o nome do Ricardo Capelli pode ser um nome em potencial? O senhor daria seu aval ao nome dele, ao presidente Lula, caso houvesse a intenção de mantê-lo no cargo depois de um período interino, e se o período de intervenção federal no DF teria capacitado ele já a exercer esse cargo no GSI? O senhor avalia, uma segunda parte dessa pergunta, que essa decisão do ex-ministro do GSI de ter pedido a demissão, exoneração, o senhor concorda que não haveria mais espaço político para ele continuar? O senhor acha que foi positivo para o governo que já tenha se resolvido dessa forma, ou o senhor acha que foi negativo? E, por último, o senhor estava lá no dia, o senhor deu coletiva no dia 8 de janeiro, o senhor... Espero não abalar muito com essa pergunta. O senhor estava lá no dia, o senhor já esteve à frente das investigações desde o primeiro minuto. O senhor tinha conhecimento daquelas imagens que mostram o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, no Palácio do Planalto, no 3º andar, aquelas imagens reveladas pela CNN? O senhor já tinha conhecimento dessas imagens? Bom, em primeiro lugar, é preciso lembrar o papel do ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu não presido inquérito policial, eu não coordeno inquérito policial e eu tenho uma atitude de muito respeito à lei. Então, nem aquelas, nem quaisquer outras imagens de qualquer outra câmera, de qualquer outro lugar, foram exibidas para mim. Por várias razões. O primeiro, que não é meu papel, e o segundo, que eu nunca pedi. Então, é claro que eu vi as imagens no mesmo momento que milhões e milhões de brasileiros.
E assim permanecerá, porque eu não interfiro em inquérito policial. Sobre a questão da saída, do pedido de saída do ministro Gonçalves Dias, acho que foi uma decisão dele, do presidente Lula, como ministro de Estado. Não me cabe comentar essa decisão. É claro que foi algo decidido por eles dois, em face da natureza do cargo dele, do meu, do ministro Vinícius, do doutor Antônio. Nós todos somos cargos comissionados e, diante de debates políticos, podemos ou não permanecer. Ou seja, se alguém detentor de um cargo em comissão sai, não significa dizer que ele é culpado de qualquer coisa. Às vezes são outras circunstâncias mais da discricionariedade política e administrativa. Eu, sinceramente, conheço muito pouco o general Gonçalves Dias, mas de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, não consigo crer e não acredito, e afirmo com muita tranquilidade, de que o general Gonçalves Dias tenha agido mancomunado ou de conluio com criminosos. Há, na verdade, uma tentativa vil, uma tentativa criminosa de absolver os terroristas e de condenar as vítimas. E isto que está em curso no Brasil. Os alvos do crime, aqueles que são vítimas do crime, de repente são enredados em narrativas, no sentido de que eles, na verdade, foram os responsáveis, quando os responsáveis foram aquelas alimárias, aqueles desvairados, que resolveram quebrar a sede dos três poderes. Porque se esses senhores e essas senhoras não tivessem feito a marcha alucinada na Praça dos Três Poderes, na Esplanada e na Praça dos Três Poderes, os prédios estariam íntegros até hoje, com a graça de Deus. Então há uma tentativa política, uma tentativa deletéria, nociva, de amigo de terrorista, de protetor de terrorista, de aliado de terrorista, de financiador de terrorista, de criar elementos que embaraçem o principal. O principal que está ocorrendo, desde o dia 8, é a aplicação da lei. Por quem? Pelo governo? Não. Pelo Poder Judiciário. Quem ofereceu as ações criminais não foi o ministro da Justiça. Os senhores e as senhoras, obviamente, sabem disso. Mas é importante dizer. Existe um órgão chamado Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, que ofereceu as ações penais, que estão, nesses dias, sendo examinadas por um tribunal, que não é vinculado ao governo, obviamente. Então, é assim que nós vamos prosseguir nessas apurações, com muita tranquilidade, com muita serenidade e fidelidade ao sistema de tripartição funcional do Estado, respeitando a independência do sistema de justiça. E a luta política tem o seu fórum próprio, que é exatamente, neste momento, sobretudo, o Congresso Nacional, onde esse debate político vai se dar, e, posteriormente, Sua Excelência, o povo, fará o seu julgamento. O senhor fez a primeira pergunta sobre o Ricardo Capelli. O Ricardo Capelli é meu secretário executivo, portanto, é o número 2 do Ministério da Justiça. Eu, particularmente, desejo que ele fique onde ele está, no Ministério da Justiça, porque ele me ajuda muito aqui. Ele é uma pessoa capacitada, já exerceu várias funções públicas em municípios, estados, no próprio governo federal, em outros momentos. E claro que ele reúne condições de exercer qualquer cargo. Agora, evidentemente, esse não é o debate da hora presente, porque tem uma premissa. Se haverá ou não GSI, e a outra, em havendo GSI, se ele será comandado por um civil ou um militar. Então, realmente, não há condições nesse momento de debater nomes, porque é preciso que antes o presidente da República faça o arbitramento quanto ao modelo que o GSI irá adotar. Pedro Vilela, Agência Brasil. A última pergunta. Tá. Ministro, é só para esclarecer um ponto da tua explanação, que é quando o senhor disse que houve um planejamento operacional para o primeiro e segundo turnos,
ao término do primeiro turno, esse primeiro planejamento foi descartado e elaborou-se um novo planejamento que também previu um orçamento maior, uma duplicação orçamentária. Eu queria, na verdade, saber essa informação, quanto era que estava previsto antes, nesse primeiro plano operacional, e quanto passou a ter de previsão orçamentária a partir desse segundo plano, quanto aumentou. E também nesse plano operacional, quer dizer, se ele já indicava, porque eu imagino que um plano operacional ele já prevê ali onde serão as ações e tal. Quer dizer, nesse plano já havia um indicativo sobre maior alocação de agentes, maior alocação orçamentária para os estados do Nordeste, que acabou repercutindo naqueles resultados que o senhor mostrou primeiramente, enfim, era mais detalhes desse plano. Sobre a alocação dos planos, o doutor Antônio Jorge vai falar sobre as mudanças que houve, que foi outra atipicidade, a tua pergunta vai permitir que esclareça isso. Apenas sobre essa questão do primeiro e segundo turno, o planejamento inicial era de alocação de aproximadamente 3.600.000 para os 2 turnos, primeiro e segundo turno. Depois houve uma determinação nova de que haveria um plano específico para o segundo turno, e aí foram alocados mais 3,5 milhões. Lembrando que, no primeiro turno, você tem uma eleição muito maior, porque envolve deputados estaduais, federais, governadores, senadores, enfim. Segundo turno, já não há senador, já não há deputado federal, já não há deputado estadual, e eventualmente há segundo turno em alguns estados. Então essa realmente foi outra anomalia. Sobre a questão das mudanças e as alocações, eu vou passar para o senhor Antônio Jorge. Sim, houve mudança no planejamento, em estratégia empregada para o segundo turno. E houve mudanças múltiplas ao longo do itinerário. Exatamente. E chegou a haver mais de uma intervenção para esse planejamento aí, específico para o segundo turno, e houve um direcionamento, sim, para o Nordeste, depois foi corrigido com Minas Gerais, mas deixava claro que havia um interesse ali que não era em si um interesse costumeiro e rotineiro de todas as operações anteriores, todas as eleições anteriores que a PRF já participou. Nós participamos, já apoiamos os juízes, Ministério Público, em diversas cidades do interior, se sente confortável em chamar a PRF, mas a forma como foi dada nessa eleição, especificamente o segundo turno, foi bem diferente de todos os modos operantes anteriores da polícia. Eu quero, em meu nome, agradecer a honrosa visita do ministro Vinícius, agradecer a colaboração da Polícia Rodoviária Federal, agradecer a todas as senhoras e senhores. Muito obrigado. Correr, que eu estou atrasadão. Juridicamente, foi esse parecer que a conjunta deu. Sim, tem precedente já do Supremo, que havia essa controvérsia, mas a conjunta esclareceu que sim, pode.